Um outro dado que é extremamente importante, que também mudou muito, é o dado de potencial de consumo. Potencial de consumo, na verdade, é o dinheiro que as famílias têm no bolso, né, para consumir diferentes categorias de alimentação no domicílio, combustíveis, enfim, assim vai. Essa informação a gente trouxe aqui para vocês, eu trouxe para comparar um pouco, então vocês veem que eu trouxe de alguns anos, né, de hoje, que a gente acabou de lançar essa informação, um pouco mais para trás. Então, de forma geral, o potencial de consumo, ele teve um certo decréscimo, sim, né, em 2020, e agora já começou a crescer. Agora, cada categoria reagiu de uma forma diferente, né? Nem todas se recuperaram a ponto de chegar no patamar pré-pandemia, por exemplo. Tem umas que ainda estão muito abaixo. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Esse gráfico tem bastante informação, mas vamos lá. Eu marquei, tem a cor, as 3 barras, né? Então, azul escuro é o quanto que o potencial de consumo numa categoria específica. Aí vocês veem os nomes das categorias embaixo. Então, vamos pegar, por exemplo, a primeira aqui da esquerda. Alimentação fora do domicílio. A gente tem quanto que essa categoria cresceu em dinheiro de 2019 em relação a 2018, que é a primeira cor, depois 19 para 20 e 21 e 20 para 21. Eu marquei com uma bolinha rosa aqui abaixo do eixo X. Se vocês verem por alimentação no domicílio, vestuário e calçados são aquelas que tiveram o menor crescimento, né, que caíram, né, tiveram um decréscimo no momento da pandemia. Então, o que caiu muito fora da alimentação fora do domicílio são restaurantes e bares, vestuário e calçados, as pessoas circulando menos tiveram menos compras em relação a isso. A bolinha rosa no topo indica as categorias que mais cresceram no ano 1 da pandemia. Então, se a gente pegar aqui, mobiliário e artigos do lar, deixa eu apontar aqui, mobiliários e artigos do lar, alimentação no domicílio, o oposto de alimentação fora, né? Construção e bricolagem, bebidas, e para cá, eletrodomésticos e equipamentos e fumo, são categorias que cresceram bastante, né, no ano da pandemia em relação ao ano anterior. Já em azul claro, a gente vê quem mais cresceu agora, neste ano, em relação ao ano passado. Então, se eu pegar aqui alimentação fora do domicílio, olhem o crescimento enorme em relação ao ano passado. O que acontece é que, como caiu muito, ele tem um crescimento forte. Agora, será que esse setor se recuperou em relação ao ano anterior? Eu trouxe um outro gráfico, por exemplo, e olhem só aqui. Aqui o que eu mostro? 2021, que é hoje, em relação a 2019, que é o ano pré-pandemia. Então, esses setores onde eu coloquei uma bolinha são aqueles que ainda não se recuperaram, ou seja, em volume de dinheiro, eles estão menores do que em 2019. Então, a alimentação fora do domicílio, apesar de ter crescido muitíssimo em 2021, em relação ao ano passado, ele ainda está num patamar mais baixo do que ele era. Então, aqui a gente tem, por exemplo, clientes no setor de materiais de construção que o ano passado continuavam aceleradamente crescendo e estavam, né, prevendo como queria continuar esse consumo, se ele vai diminuir ou se ele vai continuar crescendo. E a gente pode ver aqui, de 2021 para 2020, se eu pegar aqui, vou pegar aqui o material de construção, aqui, por exemplo, ó, ele continua crescendo, né? Então, alguns setores, eles não decresceram, eles só foram crescendo. Outros tiveram golpes fortíssimos e começam a se recuperar. E eu falando desses dados, né, vou voltar aqui para o próximo, né, que eu mostrei, deixa eu passar mais um. O que acontece com essa informação do potencial de consumo? Eu mostrei dados Brasil. Agora, se a gente começar a olhar, relembrar do meu mapa, por exemplo, de Campinas, né, com as áreas vermelhas pintadas, para o varejo, não adianta apenas falar de população do Brasil. Eu preciso saber as regiões dentro de Campinas que mais cresceram. Não adianta eu falar apenas de potencial de consumo Brasil ou de potencial de consumo de Campinas, né? O que importa é que eu consiga olhar para dentro da cidade e entender onde aquele potencial de consumo cresceu, onde ele decresceu, que lojas que eu já tenho ali que estão sendo impactadas, que regiões novas existem para que eu possa captar uma oportunidade. Esse mapa que eu trouxe aqui, que é praticamente uma montanha, né? Então, acho que todo mundo consegue imaginar um relevo da cidade que conhece bem, onde tem uma montanha, né? Onde tem um vale, apesar de que a gente não enxerga mais a parte verde, mas tipo na Paulista todo mundo sabe, né? Que é o pico de uma montanha, né? A parte mais alta. Agora, imaginem, tirem o relevo e coloquem uma informação qualquer de relevância
em relação àquele mercado. Então, posso entender onde o potencial de consumo, por exemplo, no setor específico, né, de interesse para o meu negócio, onde é o pico da montanha e onde é o vale, né? E com esse tipo de informação, dos dados que fazem relevância para o meu negócio, colocados no mapa, né, e começando a pensar nessa figura aqui da montanha, é que o varejista consegue tomar melhores decisões sobre onde estar presente e onde não estar, né? E aí fazer aquilo que eu comentei antes. A loja que está aqui no pico vermelho tem realmente que vender muito mais do que aquela que está numa área amarela, por exemplo, porque o mercado é muito mais adequado para aquele negócio. Agora, então só vamos ficar nos picos vermelhos? Não vamos para os amarelos? Não vamos para os verdes? Depende. Às vezes o seu tipo de negócio, né, funciona muito bem numa área amarela, né? Talvez na área vermelha vale a pena você ter muito mais lojas, ou uma maior, enfim. Aí entra toda a estratégia e até onde você vai colocar uma dark store, onde você vai colocar uma loja física, né? Em função dessa diferença que a gente pode imaginar que uma cidade tem, olhando para esse gráfico que eu trouxe. Então, voltando assim, já meio que finalizando, o potencial de consumo olhando de uma forma diferente, né, por quarteirão, né, por microlocalização, a demografia, a concorrência, enfim, todas essas informações permitem tomar muito melhores decisões. Aqui é um mapa que poderia representar, por exemplo, em roxo, onde eu já estou presente, e nesse verde clarinho eu vou meio que simulando, né, onde eu poderia estar presente numa cidade. Esse mapa é de São Paulo, e como eu posso ir cobrindo, né, as áreas para dominar este mercado, levando em conta o potencial, a concorrência, o meu próprio negócio. Então, trouxe de novo as questões que vieram muito forte, né, com a pandemia: localismo, conveniência. Então, o entorno de cada loja, né, a área de influência primária que a gente fala, se tornou ainda mais importante em função desse comportamento do consumidor, que olha muito mais para o seu bairro, para fazer as compras, inclusive, e menos para a cidade como um todo. Então, cada bairro tem um perfil, cada quarteirão tem um perfil, e a tomada de decisão sobre onde colocar cada loja, cada CD, sobre onde fazer ações de marketing, sobre onde alocar, de repente, vendedores, no caso não do varejo, mas talvez de uma indústria, né? Onde implantar um sistema de coleta com uma loja, com mini centro de distribuição, para que o cliente já vá lá e retire. Todas essas tomadas de decisão do varejo, que são extremamente detalhistas, precisam considerar 3 aspectos, né? Primeiro, dados com qualidade. Hoje é muito fácil encontrar informações, a gente até é massacrado, né, por tanta informação que a gente recebe, mas o dado tem que ser com qualidade, atualizado, né? Não podemos negar que a tecnologia só vai facilitar, né, o manuseio disso tudo e até o grau de inteligência que a gente consegue extrair, né, das análises de tantas informações que nós temos, tanto do nosso próprio negócio como do mercado. E aí essa inteligência que eu coloquei por último é a inteligência humana, né? Então tem a inteligência de máquina, machine learning, a inteligência artificial que todos falam, mas a inteligência humana é aquela parte que permite misturar tudo isso e realmente que as empresas tomem melhores decisões, com dados assertivos, com conhecimento do seu negócio, com conhecimento do mercado. Era isso assim que eu queria trazer para vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto que para mim é apaixonante, da inteligência geográfica do mercado e da importância, né, de ter dados para tomada de decisão.